Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, para que todas as minhas ações sejam feitas sempre diante de vossos olhos maternais. Ó Mãe da minha graça, de unida a Jesus nesse momento, me derramando em todos os meus atos na divina vontade, a Senhora possa agora também exercer em mim a tua graça, as graças que a Senhora recebe do Pai para todos nós. Tu também cooperaste com o corredentora do gênero humano. Eu me uno a ti, Mãe, dando as mãos a ti, por meio da sua ajuda para viver no recinto da divina vontade. Me ajuda, Mãe, coloca-me lá no recinto da divina vontade, retirando de mim toda a mácula dos meus desejos humanos, toda a mácula das minhas intenções supérfluas humanas que não ajudam no projeto da redenção e da obra do Criador, que não favorecem para a vida divina em minha vida. Me ajuda, Mãe, nesse dia a renunciar a mim mesma, tomar a minha cruz e seguir a Jesus como Ele assim o deseja, em nome de Jesus, para sempre. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo quero estar unida em todas as obras, em todos os momentos, em todos os sentimentos, em todas as situações. Ajuda-me a devolver a minha paz constante de estar vivendo constantemente na presença do Pai amado em todos os momentos. Obrigado, minha Mãe Santíssima. Amém. Então, meus irmãos, hoje vamos ler mais um trecho, do diário da serva de Deus, Luísa Picarreta. Nós não podemos, de forma alguma, diminuir, o ritmo de estarmos estudando e buscando, apesar de tantas tribulações que eu tenho experimentado, e isso é graças a Deus. Eu louvo e bendigo a Deus por Ele me permitir sofrer, me sacrificar os meus sentimentos, ser moída de verdade pela divina vontade para retirar o suco que Jesus precisa se alimentar de mim para a salvação do gênero humano, para que Ele possa derramar o que Ele tem na minha humanidade para todos os seres vivos que necessitam de conversão. Nesse momento, eu me uno a Jesus nas suas dores, nos seus méritos, na dolorosíssima paixão, para que, por meio desses méritos, junto com Ele, unida ao seu divino amor, na divina vontade, eu não tenha a minha vontade, mas somente a dele, de trabalhar para a salvação das almas. É só isso que importa. Amém? Então vamos ler o trecho dia 26 de março de 1918. Trabalhando na vontade divina, o humano permanece suspenso e a vida divina age e ocorre. Continuando meu estado habitual, tentei fundir-me na vontade divina e meu doce Jesus me disse: minha filha, sempre que a alma entra na minha vontade e ora, trabalha, sofre, etc., muitas novas belezas divinas adquirem, de modo que um ato mais ou menos realizado em minha vontade é uma beleza mais ou menos que a alma adquire. Não apenas isto, mas em todos os atos adicionais que ela faz em minha vontade. Assume uma fortaleza, uma sabedoria, um amor, uma santidade muito mais no divino. E enquanto toma as qualidades divinas, ela deixa o humano de fato. Trabalhando em minha vontade, o humano permanece suspenso e a vida divina age e ocorre, e meu amor tem a saída de tomar atitude livre na criatura. E outro trecho para a gente poder conversar sobre isso, no dia 27 de março de 1918, o dia seguinte, ela escreve: a alma vivendo na vontade divina encontra tudo, quantas missas deseja, comunhões, amor de maneira divina e infinita. Eu reclamei a Jesus que nem mesmo a Santa Missa eu podia ouvir, e Jesus me disse: ó minha filha, quem não é quem forma o sacrifício. Agora, a alma que vive comigo e em minha vontade, me encontrando em todo sacrifício, ela permanece como sacrificada junto comigo, não em uma missa, mas em todas as missas, e vivendo em minha vontade, permanece comigo consagrada em todos os anfitriões. Nunca saia da minha vontade e eu farei você ir aonde quiser. De fato, entre você e eu, essa eletricidade de comunicação nos passará,
que você não fará nenhum ato sem mim e eu não farei nenhum ato sem você. Então, quando você sente falta de algo, entre dentro da minha vontade e você encontrará pronto o que deseja. Quantas missas deseja, quantas comunhões deseja, quanto amor deseja, na minha vontade, nada falta. Não só isso, mas você encontrará as coisas de uma maneira divina e infinita. Livro do Céu, volume 12, Serva de Deus, Luísa Picarreta. Então vamos ler e vamos tentar compreender na nossa humildade e simplicidade, que nós temos. Não sou padre, não sou teóloga, não sou filósofa, sou uma batizada, formada assim, estive no convento, formada como catequista, e vivo a minha vida inteira, sou pregadora, sou ministra de música há mais de 30 anos e vivo a minha vida inteira doada a Deus, sempre. Apesar de ter vivido um bom tempo, normal como todos nós, vivendo na minha vontade humana, mas eu passei por um processo de transformação, de restauração, de curas, libertações, aonde o Senhor me tomou para si de uma vez por todas, consagrando-me inteiramente à divina vontade. Então, estamos lá, aqui, para fazer valer o dom do Senhor em nós, esse dom da divina vontade que nós não podemos jogar fora. Ontem uma pessoa disse que é impossível viver na divina vontade, e eu disse para ela, não é impossível. Então a gente precisa acreditar nisso, não é algo impossível, para nós humanamente pode ser, mas para Deus não é. E se nós contarmos com Deus, se nós realmente acreditamos que Ele é real, verdadeiro, que Ele está no meio de nós, que Ele age em nós, que os frutos da sua, que existem os frutos espirituais em nós, que nos movem em direção a Ele, se nós percebemos a diferença de uma vida com Ele, sem Ele, na nossa vida, se nós fizermos um processo de restauração, de cura, de conversão profunda e começarmos a interagir com Jesus na intimidade, nós vamos ver que é impossível dizer que Ele não está presente em todos os nossos atos, em todos os nossos momentos que nós respiramos, em cada respiração, em cada momento da nossa vida, Ele está presente. Então a gente não pode negar de forma alguma. Então eu não consigo negar essa presença divina na minha pessoa. O triste de viver um pouco na divina vontade é justamente o desapego, Você, na hora H, que as pessoas queridas, elas te machucam, que elas se retiram, que elas nos abandonam, a gente percebe o quanto que elas são caras para nós, o quanto que nós nos importamos com elas. E eu, mais do que nunca, me importo muito com as almas, me importo demais com as almas, E eu sinto de Deus uma falta de correspondência humana mesmo, nessa missão que eu faço, que eu realizo. É muito poucas as almas que acorrem para ouvir sobre a divina vontade, para dar um feedback sobre isso. Jesus, ele tinha Maria, para poder conversar, para poder expor o que ele estava passando, só nas penas que ele vivia. Eu já não tenho Maria. O meu esposo, por mais que ele tente entender, ele não consegue compreender, porque ele não está lendo esse conteúdo comigo todos os dias, não tá, E aí eu preciso de pessoas, eu preciso de ajuda, E Deus me deu, uma pessoa, e eu peço a Deus para que conserve essa pessoa nesse momento, mais que tudo nesse mundo, eu peço a Deus por ela e conserve-a, forte, com o coração amolecido pela ação do Espírito Santo, na graça de Deus, realmente conseguindo se renunciar também a ela mesma, como Maria fazia junto com Jesus, cooperava direitinho a divina vontade. Eu peço a Deus para que me ajude com essa pessoa, porque até eu encontrar outra vai demorar, e eu não quero encontrar outra, Jesus, ele quer todas as pessoas, ele quer todos, aqueles que estão cooperando para a salvação. Então, eu preciso de vocês, preciso de você, minha querida amiga. Preciso muito, eu sei que você vai ouvir esse áudio e em nome, de Jesus, eu agradeço por você existir na minha vida, E eu preciso de ajuda, Como eu disse para ela ontem, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas e são raros. Sempre vai ser pouquíssimas pessoas que vão, nessa caminhada, nessa jornada da divina vontade, cooperar conosco. Então, tem um grupo que nós fizemos,
né, que chama Secretaria da Divina Vontade, onde nós colocamos tudo que nós partilhamos, né, e quem quiser participar desse grupo, né, quiser compartilhar com a gente, viver essa Divina Vontade, conversar sobre a Divina Vontade, receber os conteúdos diariamente, né, que eu estou sempre traduzindo, né, expondo, meditando, né. Então, quem quiser meditar junto comigo também, né, perguntar, tirar dúvidas, né, querer ler junto comigo, né, o Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, existe o grupo, né, vou colocar para vocês aqui nesse vídeo, né, nas observações aqui embaixo né, do vídeo, você pode entrar no nosso grupo e fazer parte dessa família, né? E nós precisamos de você, Jesus precisa de você para ser filho da divina vontade conosco, amém? Nós precisamos. Então vamos ler e continuar entendendo aqui o que Jesus quer dizer para nós. Trabalhando na vontade divina, o humano permanece suspenso e a vida divina age e ocorre. Continuando no meu estado habitual, tentando fundir-me na vontade divina, e meu doce Jesus me disse: minha filha, sempre que a alma entra na minha vontade e ora, trabalha, sofre, etc., muitas novas belezas divinas ela adquire. Né? Então, isso a gente está vendo aqui. Enquanto a gente está trabalhando na divina vontade, enquanto a gente está fazendo, né, vivendo no recinto, em todos os nossos atos, as belezas divinas adquirem. Então, essas belezas divinas são diferentes das coisas humanas. Então, a gente se apega muito ao humano. Se apega muito sensivelmente às coisas, né, que as pessoas olham para nós e vê. Mas na divina vontade é uma beleza diferente. E que, infelizmente, às vezes é no silêncio que a gente vai viver isso tudo, né? Dificilmente tem pessoas que vão notar, assim, né, que você é diferente. Hoje o mundo está muito fechado. Hoje as pessoas da igreja não querem falar sobre esse assunto. Ontem mesmo eu falei um pouco sobre um trecho da Divina Vontade na minha reunião de intercessão e eles não prestam atenção, eles não consideram o que eu falei, eles não comentam nada. Então, assim, é como se fosse algo assim de outro mundo, é como se fosse uma doutrina nova que a Igreja Católica não vai aceitar, né, sendo que é católico. Então, assim, a gente não entende a visão das pessoas por elas não abrirem o coração para viver essa realidade, para tentar entender e aceitar que existe, né, místicos católicos utilizados por Jesus Cristo, que ele está se movendo em direção a nós, Nossa Senhora está aparecendo, né, se movendo em direção a nós, e que a gente não pode ficar, né, sem dar atenção a essas mensagens, sem dar atenção a esse conteúdo que ele fornece para nós. A gente não está substituindo a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, não. A gente simplesmente está vivendo o que o Espírito Santo tem mostrado para nós, através dos seus filhos, através dos escolhidos da Igreja Católica, os profetas. Nós temos profetas que falam conosco do mesmo jeito do Antigo Testamento havia profetas. E nós temos os nossos místicos, nossos videntes católicos, que são usados por Nossa Senhora e por Jesus para trazer mensagens do céu. E nós não podemos, né, fugir dessa realidade. Né? Não podemos deixar de abrir nosso coração, né? Como Jesus fala muito na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, no livro, ele fala constantemente: os corações estão duros, endurecidos, as pessoas estão obstinadas no erro, as pessoas não querem voltar atrás, as pessoas não querem abrir o coração para ele. Então é muito difícil, realmente. A gente precisa entender que essa vida na divina vontade, no momento agora, é um momento no começo, onde é um silêncio absoluto, é uma solidão muito grande que a gente vive com Jesus. Com Jesus. Humanamente, a gente não vai contar com as pessoas. Não pode contar, a gente não pode contar com as pessoas próximas de nós para falar sobre isso. É muito, sim, uma coisa muito restrita de cada um. É muita intimidade de cada um. Né? Cada um vivendo a sua intimidade com Jesus, vivendo a sua vida, dando o seu sim diariamente à divina vontade e sofrendo o que tiver que sofrer, como Jesus e Maria sofreram. Então, Jesus e Maria sofreram demais. Falavam muito mal de Jesus em Nazaré. Falavam que Maria tinha educado Jesus mal, que Jesus era um ocioso, vagabundo, chamavam Jesus de vagabundo. Meu Deus, imagina, gente, só porque ele não tinha namorada, porque ele não, né, não sei, o que eles esperavam, né, de Jesus. Então, assim, a gente precisa, né, desejar de Deus essa compreensão para a gente poder ser consolado na nossa caminhada na divina vontade. Então, você que quer viver essa divina vontade, saiba que você não está sozinho, tá? Nós vamos estar juntos aqui.
né? Vamos utilizar das redes sociais, vamos utilizar dos meios que nós temos para a gente poder se sentir, né, de mãos dadas com as pessoas nessa direção da divina vontade, junto com Jesus. Jesus, ele quer nos unir, então nós precisamos de mais pessoas que queiram falar desse tema, que queiram se comunicar todos os dias diariamente para a gente poder continuar, porque precisa de entendimento, de compreensão de toda essa realidade, né? Jesus dá muitas luzes particulares para cada um, então a gente precisa de partilhar essas luzes que Jesus dá para a gente, uns com os outros, amém? Então, eu estou convidando você para participar dos grupos com a gente, de interagir com a gente está à disposição mesmo, né? Para que a gente converse sobre esses materiais maravilhosos que nós estamos, né, disponibilizando no canal aqui. Então, deixe a sua pergunta, né? Faça o seu comentário, entre no grupo do WhatsApp para a gente poder conversar, amém? Então, muitas novas belezas divinas adquirem, de modo que um ato mais ou menos realizado em minha vontade é uma beleza mais ou menos que a alma adquire. Não apenas isto, mas em todos os atos adicionais que ela faz em minha vontade, ela assume uma fortaleza, uma sabedoria, um amor, uma santidade e muito mais no divino. Então, a gente começa a adquirir tudo isso, esse processo acontece dentro de nós. Nós somos pessoas especialíssimas, mas a gente está sozinho. Então, a gente precisa se partilhar isso, a gente precisa, né, deslumbrar disso com Jesus. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem entender que isso não é para a gente conversar. Não, ao contrário. Jesus e Maria conversavam o tempo todo, oravam juntos, louvavam juntos o Pai, né? A gente tem que se unir, fazer o relógio vivo da paixão juntos, né? Rezar juntos às horas da paixão, cada um rezando a sua hora, em ligação uns com os outros. É isso que Jesus quer. Né? Ele não quer uma pessoa vivendo a divina vontade, ele quer milhares de almas vivendo isso para poder a gente salvar almas. Então, uma comunidade de pessoas, então vamos nos unir. E enquanto toma as qualidades divinas, a pessoa deixa a parte humana. De fato, trabalhando em minha vontade, o humano permanece suspenso e a vida divina age e ocorre. Em meu amor, tem a saída de tomar atitude na criatura. Então, quando você está vivendo a divina vontade, aquela vontade que você tem de desistir, aquela vontade de você, né, abandonar, aquela vontade que você tem humana, né, de brigar, de gritar, de chorar, né, tudo isso tem que ser feito dentro da divina vontade, né, e não pode se manifestar para as outras pessoas, né, e se manifestar para as outras pessoas dentro do amor, tem que ser dentro do amor e da generosidade que você tem para com Deus nesse momento. Então, por exemplo, um exemplo, né? No momento que você está vivendo com seu esposo, no meu caso, eu estou vivendo a divina vontade e eu sou uma pessoa humana. Então, como que a gente vive nesse conteúdo, essa vida extrema de renúncia total a si mesmo, diante dos relacionamentos humanos? Você nunca vira a cara. Você nunca, né, deixa de perdoar. Né? Você mantém uma mansidão. Você pode ter sentimentos, porque você é humano, mas só que você renuncia a esses sentimentos. Você não dá valor a eles. Você não deixa com que a ira, né, e a mágoa permaneça. Né? Você não se fecha. Você vive no divino. Você captura o divino em você. Então você tenta conciliar todas as coisas dentro da divindade, dentro desse amor que você tem pelas almas. Você se preocupa com a alma do seu esposo quando você está conversando com ele. Então você é firme, né? Você usa da sua sabedoria, né? Você usa das palavras divinas que você, né, tem da palavra de Deus. Você não tem medo de falar do Evangelho de Jesus naquela situação que for, né, impondo para que vivam essa mansidão, essa humildade de coração, esse perdão 7 vezes 7, tal, e você vai impondo essa realidade, mesmo em meio a brigas e discussões e situações. Vai ter momentos que você vai exceder, porque você está num processo, vai exceder, vai se irar, né, vai dar uns gritos, mas você sempre vai estar consciente de que essas imperfeições têm que ser conciliadas, né, na divina vontade, no amor. O que é que rege a divina vontade? O amor. Então, quando você está discutindo com uma pessoa, com seu filho, sempre é o amor por eles, pela alma deles, que precisa reinar acima do seu amor humano.
né? O que eles falam para você humanamente, que vem para poder te magoar, não importa, você não liga para sua pessoa. Então, se o seu esposo, sua esposa fala alguma coisa contra você, seu amigo fala uma coisa particular contra você, falando que você é orgulhosa, falando que você é isso, você não pega isso para você. Você pega esse sofrimento, se sacrifica, oferta tudo isso que você está recebendo, né? Como Jesus fez, né? Ele sendo chamado de vagabundo, então ele não ficava discutindo. Essa pessoa pensava mal dele, fazer o que? Não tem que fazer, né? Mas só que daí ele pensava naquela alma, né? Então, assim, diante dessa situação, eu sei que é difícil isso. Me chamou de vagabundo e eu não vou falar nada? Não, é difícil, gente. Mas se você ainda falar alguma coisa, mais ou menos, Jesus está falando aqui, mais ou menos, né? Aqui, de modo que um ato mais ou menos realizado em minha vontade é uma beleza mais ou menos que a alma adquire, né? Então, assim, a gente no começo vai viver esse mais ou menos, mas a gente vai estar sempre escolhendo o que a gente quer que prevalece. É o humano ou o divino? O que a gente quer? Então, assim, tem situações que eu tô lidando com pessoas que estão vivendo com o esposo, numa situação onde o esposo está traindo, tá conversando com outras mulheres, né? E aí eu falo para ela, para essa pessoa, tem que ter fortaleza. Claro que você vai, né, se retirar do relacionamento, porque isso é um grave erro. Você não pode manter-se como uma pessoa que está em adultério, né? Você simplesmente vai ter que renunciar à presença dele, sim, né? Mandar embora ou ir embora da casa. Mas só que se manter firme no né, no matrimônio, não fazer o mesmo que ele faz, né? Você vai revestir de uma divindade, né? Não vai fazer o mesmo que o seu marido está fazendo contra você. Vai pegar todo esse sofrimento e vai ofertar na divina vontade, né, para Deus, tomando parte dos méritos dos sofrimentos de Jesus, unindo os seus sofrimentos aos de Jesus, para que possam, né, estar unidos para salvar almas, e ofertando isso. Enquanto isso, você se manter casta, vivendo para a divina vontade, vivendo esse amor a Jesus, né? E pagando o mal que aquela pessoa faz para você com o bem. Sempre quando vir conversar, você dá conselho, né? Não brigar, não ofender, mas dar conselho para que aquela alma tenha chance de conversão, para que ele possa pedir perdão. E você, quando você quiser viver esse divino, né? Essa atitude divina em você, você perdoar e dar uma nova oportunidade, né? Uma segunda vez. Se na segunda vez você vê que não tem condições mais, ser firme, né? E dizer a Jesus, com a ajuda de um sacerdote, como fazer para poder, né, manter-se em pureza, em castidade e dar àquela pessoa, né, o tempo que ela precisa para ela poder, né, vivenciar a sua liberdade, e orando por ela dentro da divina vontade às horas da paixão, continuamente pedindo a conversão dela. E enquanto ela se manter no pecado, você ofertar todo esse sofrimento junto à cruz de Cristo, para que Deus possa, né, te ajudar a vencer essa luta, né, e ver um dia essa pessoa no céu, que é o que importa. Não importa se essa pessoa não vai estar mais ao seu lado, mas importa se essa pessoa vai estar salva no céu. E pedir para Deus essa conversão no coração profunda dessa pessoa, mesmo que você não queira mais viver com ela enquanto ela está nessa situação, né? Ou ela mesma não quer viver mais com você e se manter realmente escolhendo o pecado, né? É uma situação, né? Eu faria isso para essa pessoa, com né, dessa forma, né? Nesse momento, vivendo a divina vontade, né? E a divina vontade, às vezes, está envolvido essa sujeição ao sofrimento, né? Essa submissão à vontade do Pai. Nossa, Aline, mas é a vontade do Pai que eu viva isso? É a vontade divina? É a vontade divina. É a vontade divina. Ser traído é a mesma coisa que Jesus passou. Quem traiu é o culpado. Quem traiu está no erro. Quem traiu é o Judas, que pode acontecer dele ir para o inferno. Mas você é Jesus. Jesus está em você. E a vontade divina permitiu que Jesus fosse traído. A vontade divina está permitindo que você foi traído, que você está sendo traída. E aí? Você vai, como Maria, se sujeitar ao sofrimento de ver Jesus passar por tudo que ele passou e se resignar à vontade do Pai, doa o que doer, e ofertando todo esse sofrimento a Jesus.
Eu sei que tem pessoas que vão me ouvir, que estão me acompanhando, que já estão nessa situação. Então você me ouça e oferte para Jesus esse sofrimento junto à cruz de Cristo. Aceite essa realidade. Não fique pensando que foi o inimigo de Deus que tirou essa pessoa, foi ela mesma que decidiu por si própria. Então, dentro da dimensão da vontade divina, claro que o inimigo infernal, ele tem uma influência nas pessoas, a tentação, aquilo tudo, mas quem escolhe pecar, Deus, ele dá luzes. Se você pedir para Jesus por ele, todos os dias Deus vai mandar luzes, tentando tocar aquele coração duro. Se ele não toca, se ele não aceita as luzes, as inspirações de Jesus, se você está ouvindo o livro da Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estou lendo, você vai ver que tem as almas que são obstinadas, Jesus pediu por elas, você pede pelos méritos de Jesus ao Pai. O Pai vai mandar as luzes que forem necessárias para aquela pessoa se converter, mas ela não quer. E se ela não quer, a culpa é dela. Ela está sendo Judas, ela está em direção ao precipício. E o inimigo infernal, claro, tem parte nisso. Então a gente pedir para Deus, para que Deus possa nos ajudar, nos guiar, para que a gente possa viver essa força de entender, que é Ele quem rege a nossa vida, que é Ele quem detém todo o poder sobre a nossa vida. Então, aqui no próximo, a alma vivendo na divina vontade encontra tudo. Quantas missas deseja, comunhões, amor de maneira divina e infinita. Então a gente vê que não é só sofrimento. Tem muitas graças, que Jesus ele reparte com a gente na divina vontade. Então ela diz aqui, eu reclamei a Jesus que nem mesmo a Santa Missa eu podia ir. E Jesus me disse, minha filha, quem não é quem forma o sacrifício? Agora a alma que vive comigo, em minha vontade, me encontrando em todo o sacrifício, ela permanece como sacrificada junto comigo. Então, todo o sofrimento que você vive, você oferta para Jesus e você se torna comunhão eucarística com Ele, Não em uma missa, mas em todas as uniões sacramentais. Então, todas as missas. Então, você tem que compreender que é espiritual, que isso é sobrenatural, Que você está unida na vontade de Deus. E ela permanece comigo, consagrada em todos os anfitriões. Então, em todos os anfitriões que diz as missas, em todos os sacramentos que ele tem. Nunca saia da minha vontade e eu farei você ir aonde quiser. De fato, entre você e eu, essa eletricidade de comunicação nos passará. E você não fará nenhum ato sem mim e eu não farei nenhum ato sem você. Então, você vive com Jesus, unida a Ele, na divindade dele em você. E você tem uma plena certeza de que tudo está sendo conectado. Você no seu espiritual sofrimento, no dia a dia, você está unida a Ele nos méritos da paixão, reparando o Pai. É uma vida, simples, mas que Ele está com você em todos os lugares. Você não, aos poucos, você vai ter os momentos em que Ele vai se manifestar sensivelmente, e com luzes que Ele vai repartir com você para você ter conhecimento, entendimento de que isso é real. Eu não sinto essa ainda, não tenho esses dons assim de igual da Luísa ainda, essa visão, esse estabelecimento assim de sensivelmente perceber, isso, mas espiritualmente, sobrenatural, eu creio, eu assim me derramo, entendeu? Eu não fico questionando Deus, eu não fico questionando, cadê o dom? Cadê? Jesus está falando aqui que vai acontecer, que eu vou ver, que eu vou sentir, da onde? Cadê? Eu não fico questionando isso. Eu peço para Deus, Senhor, faça-me viver na divina vontade. Se eu ainda não vivo plenamente, se tem um grau de caminho, de formação, onde eu estou passando por isso, eu espero um tempo onde o Senhor vai se manifestar e vai me fazer entender mais. Mas Ele está prometendo que você está com Ele em todos os sacrifícios, que o seu sacrifício está unido na divina vontade com o dele. Então, como eu estou lendo a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora não foi com Ele em todos os lugares onde Ele foi, mas ela estava unida a Ele em todos os atos, na casinha dela. Então eu estou na minha casinha, em oração, reparando o gênero humano com Jesus, fazendo as atitudes dele, repetindo as mesmas orações que ele fazia, estou aprendendo essas orações
e eu mesmo criando as minhas orações iguais às dele, conforme ele ensina na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo, eu falo para Jesus, olha, esse sofrimento que eu acabei de passar, né, eu ofereço, Senhor Jesus, na sua divina vontade, pelos méritos que o Senhor conseguiu da sua paixão, das suas dores, da vida, né, consagrada a nós pela salvação do gênero humano. Eu ofereço esse ato, esse sofrimento em prol dos meus irmãos que nesse momento estão passando por isso, e conto para Jesus, né, e falo para ele, né, em desconto, Senhor, esse sofrimento que eu estou vivendo, né, em desconto pelos outros que não vivem a mesma coisa. Então, sempre em adoração, estou fazendo aquela oração que o anjo ensinou, o anjo de Portugal ensinou, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vos peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não vos espero e não vos amo. Então, constantemente pedindo perdão pelos outros. Então, vivendo essa oração, né, e agradecendo em nome dos outros. Então, na hora que eu estou numa refeição, eu estou unida a Jesus, agradecendo por aquela refeição. E eu falo, Senhor, eu agradeço essa refeição em nome também de todos os que não agradecem, todos aqueles que não reconhecem o seu amor, né? E dou-lhe as graças que eles lhes devem. Então, eu estou unida a Ti na divina vontade, querendo fazer e viver essa realidade. Então, eu estou me dispondo a viver, eu estou me concentrando para viver essas orações contínuas na divina vontade a Jesus, como Ele fazia o Pai. Então, eu estou unida, como Nossa Senhora, fazendo isso. E aos poucos, eu tenho um entendimento. Eu vendo as notícias, ouvindo as coisas, eu vou tendo entendimentos do que Jesus está realizando, né? Eu não fico à mercê de falta de informação, né? Eu vivendo no meu retiro, porque quase que eu não assisto televisão, né? Fazendo os meus sacrifícios, as minhas mortificações. Então eu fico unida a Jesus, né? E cada vez ofertando mais e mais e mais mortificações, né? Abrindo-me cada vez mais ao sacrifício, às horas da paixão, às meditações mais profundamente, né? Vivendo esse agradecimento, esse louvor contínuo, ofertando a perseverança que eu participo das coisas que eu participo, tudo mais. Tudo isso eu vou ofertando na divina vontade, acreditando nessa realidade, né? E quando você, aí continuando, quando você sente falta de algo, entra na minha vontade e você encontrará pronto o que deseja, quantas missas deseja, quantas comunhões deseja, quanto amor deseja, na minha vontade nada falta. Não só isso, mas você encontrará as coisas de uma maneira divina e infinita. Então eu creio que na hora que eu me concentro em oração, na hora que eu me concentro para viver essa realidade na divina vontade, eu sei que é um mistério que eu estou envolvida nele. E eu me entrego a esse mistério, né? E só me importo com a salvação constante das almas, como Jesus fazia, em todos os atos que eu realizo, né? É uma obsessão de Jesus, é uma obsessão nossa, né? Reparar o tempo todo, em todos os atos que você realiza, né? Se um cachorro, né, tá bravo com você, você passa na frente de uma casa, um cachorro, né, uma violência muito grande, late contra você, você oferta aquilo ali, aquela violência, oferta a Jesus, é tudo, gente. Em todos os atos você está unido a Jesus, você não para nem um minuto de trabalhar, né? O seu sono é consagrado a Jesus. O que você está dormindo ali está unido a Ele na divina vontade. Não igual a Ele, porque Ele não nem dormia, né? Ele nem conseguia dormir, ele ficava o tempo todo falando com o Pai. Então, eu estou fazendo em todos os atos. Em todos os atos eu estou agradecendo a Deus, em todos os atos eu estou me dispondo para viver dentro da vontade de Deus, falando para Ele, Senhor, que eu não esteja fazendo nada que seja contra a Tua vontade, e fico vigilante, firme, para poder me manter no recinto da divina vontade. Né? É uma coragem absurda que nós temos que assumir todos os dias, é isso. Então, meus irmãos, espero ter ajudado mais um pouco. Estamos à disposição de vocês, esperando, né, que todos os que ouvirem venham unir-se a nós para a gente poder cada vez mais entrar no entendimento, no conhecimento dessa vida na divina vontade, né? Não é só ficar em silêncio, cada um na sua, não. É a gente se abrir uns aos outros também para essas partilhas, né? Passar pelos testes juntos também de amor, que Deus vai permitir para a gente provar o amor que nós temos para com Ele, abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão do nosso humano, né? No nosso orgulho próprio, né, do nosso amor próprio, né, renegando a nós mesmos, renunciando às nossas vontades para vivenciar um bem comum em Deus, né? É o que aconteceu ontem, né, na situação que eu vivi ontem, né?
como uma pessoa, então eu oferto tudo isso a Jesus, né? A gente juntos, a gente se perdoar, a gente se martirizar com Jesus, por Jesus, né? Vivendo nessa certeza de que é por Ele, no amor a Ele, né? Ascendendo, vivendo, olhando no alto, olhando em direção ao alto, em espírito, uma vida espiritual e não na carne. É isso que nós temos que viver e pensar todos os dias, amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat.